Pô, isso daqui dá o que falar, né? Vamos combinar. E aí, tudo bem? Ser CLT me trouxe uma lição que fez com que trabalhar dessa forma acabasse se tornando uma das melhores coisas que já me aconteceram. E você já vai entender o que eu quero dizer. Fica só mais um pouquinho aí. O lado ruim da CLT todo mundo conhece. Ter que pegar busão todo dia, em horário de pico, ter que dedicar um tempão para poder ir até o lugar onde você trabalha e voltar, passar a maior parte do dia fora de casa, ocupar uma parte do fim de semana, dependendo do caso, o fim de semana inteiro. E o salário nem se fala, né? Na minha experiência, eu ocupava 20 dias no mês, 4 a 6 horas todos os dias, isso sem contar o deslocamento. E tudo isso para ganhar incríveis 750 a 800 reais no mês. Eu nem preciso falar que eu precisava fazer um bocado de freela por fora no meu tempo livre, na minha folga, para poder complementar a renda. O lado bom é aquilo que todo mundo também já sabe. Alguns trabalhos possuem benefícios. Tem a questão do seguro-desemprego também, que dá uma certa segurança caso você seja mandado embora. E algumas outras coisinhas que não vem o caso agora porque não é o foco desse vídeo. E hoje eu quero falar sobre um lado bom da CLT que eu pelo menos nunca vi ninguém falando. E sempre corre aquele risco de que talvez esse seja um lado bom só pra mim, né? Mas vamos lá. Hoje eu moro em Curitiba e eu tô aqui tem mais ou menos uns 5 anos. Cheguei aqui em 2019, vim aqui para estudar e desse período para cá eu trabalhei em 2 lugares diferentes, ambos CLT. E nesses 2 lugares eram lugares realmente bem diferentes um do outro. Eu tinha os meus deveres, as minhas obrigações e em muitos momentos eu não queria fazer nada. Eu não queria fazer nada daquilo que eu precisava fazer no dia porque eu não estava no dia bom, eu estava muito cansado, mas eu tinha que fazer e eu fazia. Claro, eu também tinha horário para acordar. Tinha que acordar cedo para poder chegar num horário específico e isso era uma rotina. E eu não podia negociar com isso. Eu tinha que levantar cedo todo dia. Ponto final. É claro que dá pra seguir com uma rotina desse jeito. Eu passei por isso e eu vi que é possível. Mas estava me adoecendo aos poucos. Eu ficava doente semana sim, semana não. E eu não conseguia me recuperar. Eu não conseguia ficar 100%. Hoje eu sou autônomo. Eu sou um prestador de serviço. E para o meu trabalho eu também tenho os meus deveres, eu tenho as minhas obrigações. E com muita frequência, talvez por ser um trabalho que é para mim e eu posso dar uma certa flexibilizada, eu me vejo negociando com esses meus deveres, com esses meus afazeres. E eu fico pensando que não, tá tudo bem se eu deixar para depois, ou se eu fizer isso primeiro, depois isso. E são coisas que são significativas e importantes para mim, que se eu fizer e fizer bem feito, o retorno vai vir direto para mim. Não é algo que eu faço para os outros. E também tem a questão de acordar cedo, acordar no mesmo horário para poder trabalhar todo dia, que acaba entrando nessa questão também. Eu acabo negociando com isso muitas vezes. E quando eu estava trabalhando CLT, eu tinha obrigações diárias e mesmo não estando muito motivado, não estando no meu melhor dia, eu fazia. Eu ia lá e fazia. Pensando agora, com certeza deve ter a ver com a questão de ter um chefe, com a questão de que se eu não fizer, eu posso ser mandado embora ou sofrer alguma punição, enfim. Mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Em um desses lugares que eu trabalhava CLT, eu acabei sendo promovido para uma função em que eu tinha que cuidar da loja e fazer algumas outras coisas que os meus colegas não faziam. Então eu limpava banheiro, eu tinha que manter tudo organizado, eu limpava a loja, eu limpava as bancadas, cadeiras, tudo. E essa era a minha responsabilidade. Só que por muito tempo uma coisa que me deixava verdadeiramente indignado é que no meu trabalho eu conseguia manter um espaço de trabalho bem limpinho, bem organizado. Eu deixava tudo impecável para o meu uso lá e para quem fosse consumir lá na loja, para os clientes que iam lá. Mas na minha própria casa estava uma bagunça. Eu não conseguia manter a minha casa arrumada. O meu ambiente de trabalho lá estava impecável, mas eu não conseguia fazer a mesma coisa na minha casa. Eu não conseguia ter o mesmo cuidado com as minhas coisas. Claro, isso sem considerar que na época eu estava exausto. Então, ou eu fazia uma coisa ou eu fazia a outra. Então, não dava para eu trabalhar com a jornada de trabalho que eu tinha, ter o cuidado lá e ter o mesmo cuidado em casa. Chegava em casa, eu só queria descansar, estava quebrado mesmo. Como é que eu ia ter o mesmo nível de empenho e cuidado que eu tinha no meu trabalho? E eu sei que essa é a realidade de muita gente, né? Infelizmente, não deveria ser assim. O ideal seria que a gente trabalhasse e mesmo com o trabalho a gente pudesse ter tempo, ter energia para poder fazer nossos projetos pessoais, para cuidar do nosso ambiente, mas infelizmente não é assim. E esse lado bom da CLT
que eu percebi ao longo do tempo é que a CLT me mostrou que eu posso firmar um compromisso de verdade com os meus afazeres, com os meus projetos pessoais, com o meu trabalho como autônomo. E eu descobri que se eu posso dedicar 6 dias na semana, 8 horas por dia, sem contar o deslocamento, agora que eu tenho tempo e propósito, eu também posso dedicar um tempo de qualidade, realmente fazer acontecer para os meus próprios projetos. Deveria ser óbvio isso. É um projeto meu, é algo que vai beneficiar diretamente a mim. Por que eu não estou me dedicando como eu me dedicava quando era para os outros? Eu sei que isso pode parecer óbvio para muita gente, às vezes tem alguém que já passou por tudo isso, ou então que nunca passou e que acha que deveria ser algo óbvio e pensa, mas isso é óbvio, se é pra você, você tem que se dedicar, é preguiça, você não tá limpando a tua casa, como é que pode ficar nessa situação? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Eu demorei pra poder pegar essa lição e entender que eu posso encarar de uma forma diferente os meus compromissos, que eu posso levar tão a sério quanto eu levava o meu trabalho como CLT. E assim, mesmo que não tenha sido a forma ideal de aprender, tem outras maneiras de a gente pegar uma lição como essa. Na minha experiência foi essencial eu ter passado por isso, ter trabalhado como CLT, porque eu aprendi muita coisa. Esses dias eu tava passeando pelo YouTube e aí eu vi um vídeo de um cara falando que ter sido CLT, ter trabalhado CLT foi também uma das melhores coisas que aconteceram na vida dele, porque embora agora ele não trabalhe mais CLT, ele tenha o próprio negócio e ganhe dinheiro de outra forma, ter trabalhado CLT ajudou ele a construir uma base muito sólida de trabalho. As lições que o trabalho CLT trouxe para ele foram muito valiosas para que ele subisse alguns degraus nessa trajetória e que ele não chegasse muito cru para trabalhar como empreendedor. E eu não estou romantizando de forma alguma trabalhar CLT e que foi a melhor coisa que me aconteceu. Estou falando que eu aprendi muita coisa com isso. Até porque esse trabalho quase me adoeceu. E se eu não tivesse parado antes, se eu não tivesse pisado no freio antes, eu provavelmente teria conhecido o nosso bom e velho conhecido burnout. Esse daí todo mundo conhece, nem preciso falar nada, né? E eu concordo com esse cara, porque ter trabalhado CLT me ensinou muita coisa. Me ensinou principalmente a como lidar com as pessoas, com o cliente, com o público. E me ensinou, eu acho que a lição mais valiosa é como tratar as pessoas também. E como não tratar. Porque, eu já fui maltratado trabalhando como CLT. E eu sei que muita gente passou por maus tratos muito piores do que eu passei, por exemplo. Eu sei que tem gente que não tem nem permissão para sentar durante a jornada de trabalho. Imagina você trabalhar 6, 8 horas sem poder parar um pouco e sentar. Enfim, CLT também me ensinou a ter compromisso e a entender que se eu conseguia passar horas e horas todos os dias, vários dias por semana, disponível num trabalho que com certeza traria mais resultados para o meu patrão do que para mim, mesmo que eu me dedicasse e aprendesse cada vez mais para me desenvolver nesse trabalho, por que eu não conseguiria tirar 2 horinhas focadas de trabalho todo dia para fazer os meus projetos darem certo? Esse pensamento, inclusive, é o que me fez parar de encarar esse canal aqui como um hobby e passar a encarar ele como trabalho. Eu vou levar a sério, eu quero que dê certo, eu quero que esse canal funcione, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Por que eu não vou estudar? Por que eu não vou dar o meu melhor do jeito que eu fazia quando era para os outros? Enfim, eu acho que já ficou bem claro qual que é esse lado bom da CLT que eu aposto que você não imaginava que eu fosse falar. Eu venho refletindo sobre isso há muito tempo. O meu último trabalho como CLT completou 2 anos que eu saí recentemente. Foi lá no segundo semestre de 2022, agora acabamos de entrar em novembro de 2024, então tem pouco mais de 2 anos do meu último trabalho CLT. E a lição que eu tirei desse trabalho fez muita diferença na maneira como eu encaro as coisas que eu me proponho a fazer. Se eu levava a sério trabalhar para os outros, eu também posso e devo levar a sério o trabalho para mim mesmo. É isso aí, queria falar um pouco sobre isso. Aqui no canal eu sentia que eu não podia falar sobre essas coisas porque era um canal que inicialmente era só sobre aviação. Mas ao longo do tempo eu fiquei um pouco insatisfeito com a maneira como estavam as coisas. Eu queria poder falar de mais coisas sem deixar a aviação de lado, né? Porque é a carreira que eu quero seguir, é a minha paixão desde criança. Era isso que eu queria falar. Tava pensando sobre isso há muito tempo e um dia desses na academia eu bati o martelo e decidi, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu quero falar sobre isso porque, é minha vida, é uma lição que eu tirei
da minha experiência de vida, então talvez seja interessante compartilhar, porque, não sei, vai que tem alguém, vai que você está passando por isso agora, ou já passou por isso e consegue se identificar com o que eu falei. Eu senti que eu precisava falar isso, de verdade. Caso você tenha alguma coisa para contribuir com tudo isso que eu falei, coloque aqui embaixo nos comentários. E eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, qual que é a sua opinião sobre isso. E eu não estou falando isso só para ter engajamento, só para ganhar uns comentários. Eu realmente quero saber porque é um assunto muito interessante e eu acho que merece ser debatido. Caso você tenha simpatizado comigo de alguma forma, aproveite para assistir esse vídeo aqui também. Pô, eu fiz um roteirinho, editei ele legal, fiz ele com muito carinho e escolhi ele especificamente para você. Então, pô, dá uma chance. Mano, tem uma maritaca que ela não para, assim. Elas normalmente ficam longe, só que essa daqui decidiu vir aqui na janela. Ela nunca vem aqui na janela. Aí uma veio aqui agora, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Nossa, vocês têm que ver isso também. Bonitinho, né? Pô, não dá nem pra reclamar do barulho que tá fazendo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.